Salve pessoal, vambora, segunda-feira para falar de rodada de Brasileirão. Que delícia! Que delícia para alguns, né? Para alguns torcedores, para outros nem tanto. A gente vai repercutir os resultados da rodada, fazer uma reflexão sobre um time ou outro, como a gente sempre faz, não dá para falar de todo mundo, infelizmente. Falando de pouquíssimas equipes, a gente já fica aqui quase uma hora, imagina se a gente for falar de todo mundo, até porque é difícil acompanhar todos os jogos de todas as equipes, a gente acompanha o máximo que der. Esse jogo do Fluminense especial que tá aí na tela teve um embate interessante entre aspas, né? Interessante, Samuel Xavier e Neymar, teve ali um contato do Neymar, com a bola rolando, teve um contato ali, meio que uma confusão, né? Não foi uma confusão, mas teve um contato ali na disputa de bola. Neymar deixou meio que o braço no rosto do Samuel Xavier, ele caiu, Neymar tomou cartão, aí ficou bravo com o juiz. E no final, quem se deu bem mesmo foi o Samuel Xavier, que fez um gol ali bem cagado, vamos ser bem sinceros, bem cagado, que a bola não ia pro gol. Esses lances aí, eu não sei, eu não vi a súmula. Acho que o gol foi dado pro Samuel Xavier, porque eu vi vários programas esportivos falando que o gol foi dele. Mas esse tipo de gol que eu falo, mano, esse gol não pode ser dado pro atleta, sabe? Todo respeito ao Samuel Xavier. O gol só aconteceu porque ele chutou. O gol, mas você fica vendo o lance, você vai, pô, essa bola nem ia pro gol, eu acho. Mas enfim, só foi gol porque ele chutou. Então foi gol dele mesmo, foi gol dele mesmo. Eu não vou ficar aqui, não vou tirar o gol do atleta, do profissional, que arriscou. Eu sempre eu sou um dos maiores defensores de chutar de fora da área. Eu fico maluco quando o time fica zanzando, fica ciscando pra lá, cisca pra cá e ninguém chuta. Tem que chutar. Chutou e saiu o gol. E o Santos, uma pitada de azar. Outro destaque do jogo. Cara, pra quem não viu, o jogo foi transmitido pela Amazon Prime. E o Galvão Bueno tava narrando o jogo. Cara, todo respeito ao Galvão, mas, poxa, é um dos maiores comunicadores, talvez o maior narrador da história do nosso país, narrador esportivo da história do nosso país, mas, pô, não dá, cara. Ele falando, ele chamando insistentemente o Santos de Corinthians por causa da cor do uniforme. Não tem desculpa, cara. O Santos é alvinegro também, é alvinegro praiano. Então, e chegou um momento que ele começou a rir. Eu falei, cara, não é engraçado, cara. Você tá confundindo rivais. Isso é bizarro, entendeu? Desculpa pela fungada aqui, o nariz também não tá muito legal. Vamos seguir aqui, fazendo só as aspas, porque eu falei, cara, não é possível, bicho. Não é possível que ele vai chamar o Santos de Corinthians até o final do jogo. Mas enfim, um grande personagem. Vai virar meme, certamente que vai virar meme. Vamos seguir. Primeiro passar por alguns resultados, depois a gente passa aqui pelo Viralizou, que traz alguns lances interessantes, momentos importantes da rodada. Vamos lá. Vamos falar de Verratti. Mais gols. Mais gols do Pirata, do Pablo Verratti. Jogos de sábado. Vamos primeiramente começar com o sábado. O Bragantino venceu o Botafogo, o atual campeão brasileiro, 1-0, gol do Sacha ali. Chorado, né? Partida morna. Juventude 2-1 para cima do Ceará. Virada importante. Palmeiras, dessa vez, passou o trator, hein? Passou o trator e... Pô, eu ia falar um pouco do Abel, mas eu acho que não vou falar, não. O Abel tem esse estilo irreverente. Ele para alguns é reverente, para outros não é. Cara, eu gosto de personagens como o Abel. Gosto de personagens como o Abel. Ele é muito arrogante mesmo. E quem não é? E quem não é no mundo do futebol? Se você não tiver vaidade no mundo do futebol, fica difícil você chamar atenção, você se destacar. Ele chama atenção pelas conquistas, mas também por ser um cara extremamente vaidoso. E às vezes beirando a arrogância, muitas vezes. E ele faz essa coletiva. O Abel, ele é o cara que, assim, ele é criticado, mas ele é tipo aquela criança birrenta, sabe? Ele é tipo aquela criança birrenta. Ele fica lá, estão criticando ele. Quando ele ganha, aí ele sai falando um monte. Ai, eu sou melhor treinador que todo mundo. Todo mundo ali na sala de imprensa. E é verdade. Que ele é o único treinador, os outros são jornalistas, né? E alguns nem jornalistas são. Então aí vem com essa, ai, eu sou o melhor treinador que todo mundo, aí fala isso, fala aquilo. Só que a humildade, assim, a vaidade, a arrogância, elas são importantes. Mas a humildade também, ela é muito importante.
ela é muito importante. Então aqui, espero que isso seja apenas... Eu espero, porque eu não conheço ele pessoalmente. Tem gente que fala mal do Abel, nem o conhece pessoalmente. Imagino que deva ser um cara bastante bacana no âmbito pessoal, porque ele ajuda projetos sociais, vira e mexe, ajuda a proteger. E, pô, fala, às vezes, muito raramente, ele fala de algumas situações de família, me parece ser um paizão. Mas eu espero que no âmbito pessoal, que no âmbito profissional, ele seja um personagem, que ele mesmo criou uma casca ali para ele se defender. Porque se ele não se defender também, o que vai ficar esperando que os outros defendam ele? Espero que no âmbito pessoal ele faça as reflexões dele e saiba o que tem que ser feito como pessoa e como profissional. Na frente das câmeras, ele vai ser um personagem, você não tenha dúvida. E tem muito de personagem ali, imagino eu. Mas eu custo acreditar que seja um cara com esse altíssimo nível de arrogância no âmbito pessoal, pô. Eu custo acreditar. Então, não tô falando que ele é assim pessoalmente. Tô falando que ele é assim profissionalmente. Pessoalmente eu não posso julgar. Quem sou eu pra falar o que o cara é? Eu falo a mesma coisa dos atletas. Pô, o negócio do Gabigol vestindo a camisa do Corinthians. Eu falei aqui, cara, o cara faz o que ele quiser no tempo livre dele. É o momento de pessoal dele. Ah, mas é atleta do Flamengo. Cara, mas ali na casa dele ele não tá como atleta do Flamengo. E quem tirou a foto... E o traíra foi o cara que postou a foto. Que soltou a foto. Ah, Neymar... Cara, a gente pode criticar se ele tá comprometido com a recuperação ou não, mas o que ele faz no âmbito pessoal dele, eu não posso julgar. Se ele tá se os clubes que o contratam estão pagando para ele fazer... Quem contrata o Neymar, contrata o pacote. É a mesma coisa se você vai contratar o Renato Gaúcho, você vai contratar o Diniz, você tá contratando um pacote. Contrata o Gabigol, você tá contratando um pacote. Depois você não pode reclamar. Ai, talvez tenhamos errado. Ai, tal, não sei, que eu não sei se foi nem sei se foi pro Gabigol, mas enfim, ai, contratamos errado. Ai, o Gabigol, ele é o cara da panelinha. Quando você contrata o cara, você sabe quem que é o pacote, cara. Então assim, a culpa não é do atleta. O atleta, ele é aquilo lá. Ele não tem por que mentir. O profissional, no caso o atleta ou o profissional, o treinador, ele é aquele lá. Ele é aquele cara lá. Você conhece ele. As virtudes e os defeitos. Se ele é arrogante ou não, se ele é personagem ou não, se ele é cômico ou não, se ele é polêmico ou não, você sabe o pacote, você conhece. Então quem contrata tá sabendo que tá contratando, depois não adianta reclamar. É mais ou menos isso. Enfim, é óbvio que o Abel agora fez o nome dele no Palmeiras, aí já é outro contexto, ele chegou, já era um cara mais discreto. Mas ele tem o discurso dele, que é forte, muita gente não gosta, e às vezes a gente critica aqui, mas cara, é o momento de surfar, é uma coisa que eu sempre falo. Você vai surfar na onda quando você tá empatando ou perdendo? Você vai surfar na onda quando você ganha, ainda mais quando você ganha um clássico, ainda mais da forma como foi. O Palmeiras passeou nessa partida, o Corinthians não jogou. O Corinthians foi ter um chute a gol, assim, um lance de perigo mesmo, um chute a gol que forçou o Everton a defender uma bola razoavelmente difícil no final do jogo. Nos acréscimos do segundo tempo. O resto, cara, foi um amasso. Mas, cara, assim, foi um negócio que eu acho que há muito tempo a gente não via num clássico. E aqui em São Paulo, eu falo por São Paulo. Seja o derby, seja o choque rei, enfim, enfrentando o Corinthians, enfrentando São Paulo, ou enfrentando o Santos encarando São Paulo, encarando o Palmeiras. Assim, há muito tempo, porque sempre são momentos. São momentos. Pô, um time joga melhor no primeiro tempo, o outro time joga melhor no segundo tempo. E esses duelos, dessas duas camisas, costuma acontecer assim. Uma das equipes é melhor num tempo. E tanto que os últimos resultados foram mais ou menos um reflexo disso. Na fase de pontos corridos do Paulista, foi assim. O Palmeiras sai na frente, o Corinthians busca empate, porque o Corinthians ele costuma melhorar ao longo do jogo. O Palmeiras costuma ter um início de jogo muito intenso. E tantos outros derbys que acontecem. Então, é muito raro você ver uma situação onde uma equipe domina o jogo inteiro. Acontece. Eu acho que isso aconteceu do São Paulo com o Palmeiras, o duelo da Copa do Brasil. Teve um jogo que o São Paulo dominou o jogo inteiro, se eu não me engano. Um dos jogos, não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo. Teve um dos jogos que o São Paulo dominou de ponta a ponta. O Palmeiras, assim, ficou... né? Mas não foi um amasso, mas assim, foi um domínio que o Palmeiras não fez nada.
E esse foi assim, foi um domínio absoluto. O Corinthians teve uma oportunidade e assim, foi um momento que também já tava para acabar mas assim, também foi totalmente no aleatório. Totalmente no aleatório. Aqui, cara, aí tem torcedores que já falaram, fora Ramon. Cara, o pacote Ramon é isso. É o cara que ganhou o Paulista. Teve vários treinadores que passaram ali, nem o Paulista ganhou. Então, assim, o Ramon ganhou o Paulista. Não tô falando que o Ramon é bom. Eu sempre falo, eu já tô. Ó, desde que o Ramon começou, eu tô falando que no começo a gente não falava porque, pô, vão esperar para ver o trabalho. Mas desde o ano passado, eu tô falando, cara, o Ramon não é treinador. Mesmo com aquela sequência de vitórias consecutivas do Corinthians, foram 8, se eu não me engano. Pô, cara, o Ramon não é treinador. O Corinthians ele tá ganhando mais na mobilização, mais na qualidade dos atletas. Que sim, tem um nível absurdo. O próprio Abel falou, se neutralizar o Carilho, você praticamente neutraliza o time do Corinthians. O Carilho, segundo o Abel, é o coração da equipe corintiana. E eu concordo em muitas partes com o Abel. Então, cara, assim, agora, Ramon, tá tudo errado. É isso aí. O pacote Ramon é isso. Depende de um dia dos atletas. Eu tinha falado sobre isso. Cara, você vai ter um treinador como o Ramon, os jogadores gostam dele, isso é inegável. Eles gostam do Ramon, do Emiliano, que é o filho do Ramon, né? O auxiliar, que é meio que treinador junto com o Ramon. Eles gostam dos dois. Então, assim, tudo funciona num clima amistoso. Os jogadores meio que fazem o que querem, jogam na posição que querem. O Ramon não fica inventando muita moda, ele faz substituições ali. Quando de repente um pede pra sair, o outro tá meio cansado. Não é um negócio que assim, é bem treinado. É um negócio assim, meio família. Os jogadores devem dar as ideias dele, gostam das ideias do Ramon. Pô, tá tudo legal, vamos jogar desse jeito. Só que quando começa a dar tudo errado, o Ramon não consegue sair desse ciclo, porque ele não tem estratégia. Não tem tática, não tem. Ele pensa um esquema de jogo, que é o esquema que normalmente funciona, e vão pro jogo. Mobiliza os caras lá, vamos, ó, aqui é Corinthians. E aí vai, os caras jogam e quando o adversário. Eu já falei sobre isso várias vezes. Quando você pega o adversário, o organizado, que sabe o que tem que fazer, o Corinthians não sabe buscar alternativas. Por quê? Porque não tem treinador, cara. Não tem treinador. E é isso. O Abel tomou pau no Campeonato Paulista, que eu acho que, pô, é uma merda pro torcedor perder o título. Eu acho que é. Acho que não. É óbvio que é. Ainda mais contra o Corinthians. Mas algumas derrotas são importantes, na minha opinião. Porque essa perda do Paulista, a gente fala, pô, o Abel não muda. O Abel não muda. O Abel não muda. Eu me preocupo se o Abel está realmente trabalhando. Porque o time do Palmeiras estava um caos, cara. Tava um caos defensivamente, ofensivamente não funcionava e defensivamente tomando muitos gols em jogos recentes. E, cara, eu me pergunto se realmente o trabalho está sendo bem executado. E aí você toma um pau no Campeonato Paulista, aí a coisa já começa a mudar. Ganha um jogo de Libertadores, já ganha confiança. Aí você vê que, pô, o trabalho está acontecendo. As incertezas, as inseguranças, as oscilações, elas são naturais. Mas se o trabalho tá acontecendo. E aí vem para um jogo contra o Corinthians mega mobilizado. Mega mobilizado. E aí você vê a diferença das duas equipes hoje. Óbvio que o título paulista é do Corinthians. E o corintiano tem que tirar onda mesmo. Tem que tirar sal. Vocês podem... maior contratação, folha salarial. Legal, mas quem é campeão do Paulista é nós. Tá certo. Não tem o que discutir. Agora você vê assim, quando você pega duas equipes que meio que se pouparam para esse jogo. O Palmeiras eu acho que não poupou, mas vamos lá. O Corinthians poupou. Custou o jogo da Sul-Americana, ainda que conseguiu um empatezinho. Se mobilizou para essa partida. Estudou para essa partida. Montou o jogo para essa partida. Você vê que eles tiveram um planejamento para esse jogo. Eu acho que mais o Corinthians do que o Palmeiras, pelo que a gente viu na Sul-Americana. E aí vai pro embate, você vê o jogo da forma como foi, cara, para mim tá muito claro que a diferença técnica entre as duas equipes é essa que a gente viu nessa partida.
um jogo ou outro, o Corinthians mobilizado vai fazer frente. O Corinthians vai complicar e pode derrubar o Palmeiras e ganha título em cima do Palmeiras. Isso é possível. É um clássico. Eu sempre falo aqui, o clássico ele tem esse componente. Mas num dia normal, onde tá todo mundo bem, todo mundo se preparou, você vê, tá a diferença aí, ó, a diferença do elenco e a diferença de treinador. É dessa distância a diferença entre essas duas equipes hoje. E eu não acho que eu tô exagerando, não. Eu acho que hoje a distância entre essas duas, em todos os âmbitos, tá? Elenco, não é só time. Time titular do Corinthians bate de frente com o do Palmeiras, tranquilamente. Agora eu tô falando elenco. Elenco, quando o jogo tá difícil, você precisa buscar soluções. Você olha pro seu elenco. Pô, o Palmeiras meteu o Paulinho no jogo, o cara com 5 minutos de jogo quase meteu um golaço, cara. E voltando de lesão. Você vê assim, aí quando o Palmeiras começa a fazer suas substituições, você vê assim, cara, aí tá uma diferença brutal. Porque um treinador sabe o que tem que fazer, o outro não sabe, e um treinador tem elenco, e o outro não tem. E o Emiliano foi lá na coletiva, contemporizou, falou que não precisa de reforço, tudo mais. Beleza, esse é o elenco que a gente tem. Beleza, também não vai sair atirando contra o próprio pé, mas você vê a diferença aí. A diferença tá aí de elenco, de treinador, e consequentemente essa diferença de elenco de treinador é diretamente proporcional ao que as duas equipes podem investir. Que aí o Palmeiras está na frente também, na questão da saúde financeira, enfim. Vamos seguir, vai Vasco 3, Sport 1. A gente vai passar por um artigo do Verratti, estrangeiro, marcador de gols. A gente vai trazer uma notícia aqui do GE. Vamos para o domingo? Vamos lá, Bahia 1-1, Mirassol saiu na frente, o Bahia conseguiu buscar o empate. São Paulo 1, Cruzeiro 1. Torcedor São Paulino perdendo a paciência e fica cada vez mais difícil defender o trabalho do Zubeldia. E olha, quem me acompanha aqui sabe que eu sempre pego a calma e a cautela. Grêmio 0, Flamengo... Ó, Arrascaeta deu uma aula aqui. Arrascaeta deu uma aula. Tem um monte de equipe que tem centroavantes, né? E tem atacantes bons, tem jogadores bons. E o Arrascaeta, que não é um atacante de ofício, ele deu uma aula para vários atacantes. Do que fazer em frente ao gol. Porque tem vários atacantes que chegam cara a cara ao goleiro e chutam no meio do gol. O Arrascaeta mostrou dois recursos que os atacantes podem utilizar para marcar o gol quando estiverem cara a cara com o goleiro. O primeiro gol, um drible e um tapa pro gol. Tome. E outra coisa que me chamou a atenção, o Arrascaeta ele não é um cara de você ficar vendo ele correndo muito, mas no primeiro gol você vê a velocidade do cara. Cara, é absurda a velocidade do Arrasca, né? Cara, eu fiquei vendo o lance, acho que eu vi o replay umas 20 vezes. Cara, o Arrascaeta é muito rápido. É que ele normalmente não fica correndo, até para não desgastar também. Mas, pô, é impressionante a velocidade que o cara tem. É surreal, cara. É surreal. Ali naquele momento de explosão, ele dribla o Volpe. O cara nem viu onde o Arrascaeta foi parar, velho. O goleiro do Grêmio nem viu onde o Arrascaeta foi parar. E o segundo gol, tá ali. Ele pelo lado esquerdo, cobertura chegando pelo meio. Goleiro do Grêmio bem posicionado. E o que ele faz? Ele encontra o único espaço que tem, dá um tapa na cruzada, gol. Por isso que eu falo, quando você tá com calma, quando você sabe o que fazer, quando você não tá ansioso, quando você não tá afobado, é só respirar fundo e fazer a melhor escolha. O Arrascaeta deu uma aula aí para vários atacantes do Brasil do que fazer quando você tiver cara a cara com o goleiro. Não chuta em cima do cara, né? Não fecha o olho e chuta em cima do cara, senão ele vai defender. Você vai consagrar o goleiro. Ou você tenta dar um drible, ou você dá um tapa tirando do goleiro. É assim que você faz o gol. É assim que você vai buscar o gol. Se você ficar insistindo, estar no meio do gol, você não vai fazer o gol. Enfim, vamos embora. Fluminense 1, Santos 0. A partir daqui a gente começou falando o podcast de hoje. Vamos para a tabela do Campeonato Brasileiro. Segue por virar 18 e termina com a notícia do Verratti. Já tem quase 20 minutos. Deixamos um destaque. Não era para deixar um destaque tão grande pro derby, mas em virtude do tempo, vai ser isso mesmo. Flamengo lidera o campeonato, 7 pontos, liderando aí pelos critérios de desempate, 5 gols. Palmeiras tem 4. E Palmeiras é o segundo. E aí, cara, a gente já começa a ver as coisas se normalizarem.
Acho que isso talvez, dentro da minha estimativa, daquilo que eu imaginava, esteja faltando somente o Botafogo aqui. Mas fora isso, tudo normal. Acho que tá mais ou menos aquilo que eu imaginei pro Campeonato Brasileiro. Tirando no topo, né? No topo, falando do topo. Acho que o Juventude, não sei se vai ficar aí. Eu espero que seria legal se o Juventude ficasse aí, mas eu acho que é muito improvável o Juventude ficar aí. Todo respeito ao torcedor do Juventude, mas eu acho muito improvável. O Vasco também dá para buscar, mas acho muito improvável também permanecer aí. Dá para brigar, a gente torce para que isso aconteça, mas até pelo que a gente viu em alguns jogos de Sul-Americana, que eu tô dando destaque porque né, já não é aquele nível absurdo de futebol, de enfrentamento. E pelo que a gente viu, não sei. Vamos ver, vamos esperar. E eu torço para que aconteça. Torço para que fique aí. Mas vamos lá, Juventude, Vasco, 6 pontos. Fluminense fecha o grupo aí das equipes com 6 pontos. Internacional empatou com Fortaleza, 0-0. Ah, teve mais jogos. Eu não tava ali na agenda, né? Eu tenho que estender aqui. Só para finalizar. Fortaleza 0, Internacional 0, Galo 2-2 com o Vitória. Saiu atrás 2 vezes e teve que buscar o empate por 2 vezes. Tá aqui os últimos 2 jogos ali que eu não tinha comentado. E aí seguimos, equipes com 5 pontos, Internacional 5 pontos, Fortaleza 5 pontos, galera dos 4, Ceará, Corinthians, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, galera dos 3, grupo dos 3, Grêmio, Bahia, São Paulo, e aí 2 pontos, Atlético Mineiro, Mirassol, ninguém zerado, pelo menos ninguém tá zerado, galera do 1 ponto, Santos, Vitória, Sport, não tem ninguém zerado ainda. Já todo mundo pontuou nesse campeonato brasileiro. Legal, promessa de campeonato competitivo. Não tem nenhuma equipe 100% e não tem nenhuma equipe zerada 100% do lado negativo, né? Perdeu todos os jogos. Então, promessa de um Brasileirão bastante disputado. Assim espero que seja. Assim torço para que aconteça. Vamos seguir. Viralizou. Tá aí, Samuel Xavier talvez seja um dos grandes personagens pelo embate aqui com o Neymar. E 50 minutos do segundo tempo, ele arriscou de fora da área, contou com um desvio e fez o gol ali. O jogo tava morníssimo, gente. O jogo tava morníssimo. Eu já chegou ali nos 30 do segundo tempo, eu fiquei, cara, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, acho que é isso mesmo. E aí, essa é a graça do futebol. Quando você menos espera, sai o gol. Quando você menos espera. E aí, com uma pitada de sorte, obviamente, com uma pitada de muito azar do Santos também. E aí, torcedor homenageando o Neymar, brincadeira, obviamente, de forma bem irônica. Enfim, rendeu memes, zoações. Aqui, o Daverson, um personagem, que o Moisés fez o gol do Fortaleza, gol que foi invalidado por impedimento, mas aí na comemoração ele dá um empurrão no Moisés e o Moisés se lesiona nessa tropicada que ele dá aqui. Ele sente a parte posterior, não sei se é anterior ou a posterior, mas ele sente a coxa aqui nesse empurrão. É o Daverson protagonizando mais uma vez grandes momentos pro futebol. Vai lá, Arrascaeta, que eu falei, pô, o primeiro gol da Arrascaeta é qualquer parada, viu? É qualquer parada. Vamos seguir, vai. Eu acho que o Gabigol aqui vai gerar notícia. Derby, teve a cabeça de galinha. Teve um derby na Neoquímica Arena que levaram a cabeça de porco. E nessa partida em Barueri, Arena Barueri, o Allianz Parque tava com o show do Gilberto Gil, eu acho. E jogou na Arena Barueri e alguns torcedores levaram, acho que 2 cabeças de galinha. Foram 2 cabeças de galinha arremessadas. Então você vê que tem lá e tem cá. Brincadeiras à parte, eu acho mais fácil entrar com a cabeça de galinha que a de porco, viu? A cabeça de porco ali, eu não sei como é que o cara entrou lá. Até hoje eu me pergunto como é que ele passou pela segurança. Mas enfim, aqui ó, cabeça de galinha, o pessoal se diverte. Verratti, vamos lá, pra gente finalizar a notícia do Verratti, que eu não queria falar por mais de meia hora. Verratti iguala Louco Abreu e Tevez e entra no top 20 de gringos com mais gols no Campeonato Brasileiro. Temos a lista aqui. Petkovic, lendário Petkovic e aqui o Arrascaeta.
Curiosamente, dois aqui vestindo a camisa rubro-negra. Guerreiro, Cano, imortal. Guerreiro, imortal, Highlander do Fluminense. Jogou no Vasco, fez muito gol no Vasco também. Aristizábal, cara, Aristizábal faz tempo, hein? D'Alessandro, Caleri, Barcos, Fischer, Conca. Marcelo Moreno, pô, Marcelo Moreno também no Cruzeiro. Era o bicho, hein? Arce, Doval, Ángel Romero, Herrera, Pedro Rocha, Casares, Mendoza, Vargas, Louco Abreu, Lucas Prato, Teves e o Pablo Verratti aqui na 20ª colocação, 25. Essa aí, sabe, cara, ao final do Brasileiro, eu acho que o Verratti, eu acho que ele vai fazer mais uns 10 gols até o final do Brasileiro. Ele vai fazer uns 10, se não fizer mais. Mas eu acho que até o final do Brasileiro ele chega aos 35, 36. Então, eu vou apostar alto. Vou apostar, acho que até o final do Brasileiro o Verratti tá no top 10. Eu acho que até o final do Brasileiro ele tá. Pô, tá marcando gol pra caraca. Parece que tá numa vibe boa no Brasileiro. Tá talvez esteja até com mais foco no Brasileiro. E, cara, o cara gosta de... O cara ele tem uma relação de amor com o... Essa que é a verdade. Então eu aposto até o final do Brasileiro. Vamos ver. Também vamos ver se a gente lembra de conferir, né? Mas aposto que o Verratti vai estar aqui no top 10 até o final do Brasileiro. Vai estar aqui com 36, 37 gols por aí. Vamos ver. Acho que dá pra chegar. Acho que tem bastante rodada pela frente. Isso se não for mais. Se de repente não for até mais. Cara, é isso. Por hoje é só. E vamos ter aí retorno no meio da semana. Ao longo da semana vamos ter... Bom, amanhã vamos ter Série C. Na terça-feira voltamos aqui com... não vamos ter rodada Voltamos com o Brasileirão, então, né? Voltamos com o Brasileirão. Não vamos ser Libertadores e Sul-Americano. Brasileirão no meio da semana, pô. Bom demais. Delícia. Tá aí. Beleza. Como diria Jojo Toddy, tá aí. Beleza. Encerro por hoje, gente. Muito obrigado, hein? Não queria me estender demais, mas amanhã, vamos ver se amanhã a gente fala um pouquinho mais, sobre como é que tá o início de trabalho do Renato, quem sabe, falar um pouquinho mais, queria falar um pouquinho mais do trabalho do Zubeldia, não deu, falamos demais do Débora, falar um pouquinho mais do trabalho do Zubeldia, enfim, vamos lá, vamos encerrar por hoje, queria falar do Inter também, né, que diziam aí até esse jogo que o Inter jogava o melhor futebol do Brasil, e aí ficaram Fortaleza, saiu zerado, isso quer dizer que tem coisa errada? Óbvio que não, né, são muitos campeonatos. Mas vamos lá, vamos ver se semana que vem não, semana que vem é demais, pô. Vamos ver se amanhã a gente volta, fala um pouquinho mais. Mas por hoje encerrando a conta, já estamos beirando aqui a meia hora de falatório. Então, cara, desejar para todo mundo uma ótima semana. Tá esfriando no Sudeste de novo, para quem é de São Paulo, Rio de Janeiro, eu sei que tem Rio de Janeiro, tá frio também. Tá esfriando de novo, frente fria mais uma vez, muita chuva, tempinho preguiçoso. Aproveitem que o inverno tá chegando, se preparem. E a tendência é esfriando cada vez mais, né? Valeu demais, ótima semana para todo mundo, forte abraço. Amanhã talvez nós estamos de volta, se não tiver amanhã, depois de amanhã com certeza estaremos, tá? Beijos, abraços e até a próxima, gente, tchau.